Boa noite, apaixonados por viagens. Como vocês estão? Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos falar de viagens extraordinárias pelo mundo com economia de mais de 50%. Hoje eu tive que colocar um filtrozinho aqui, viu? Porque a coisa não tá boa. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Vamos chegando, sentando aqui na nossa sala de embarque. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Avisem aí os amigos de vocês que nós vamos começar. Compartilhe com os amigos aí que também são apaixonados por viagens. Que a gente tem hoje muita coisa boa para poder falar. Como fazer a viagem internacional dos seus sonhos caber no seu bolso. Essa é o maior desafio de muitas pessoas. Muitas pessoas querem aprender a colocar esse sonho de viagem no bolso. Vamos lá? Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje o pessoal tá devagar, hein, gente? Vamos movimentar a turma aí pra gente poder falar desse assunto tão importante, falar de sonhos de viagem. E esse programa se chama Planner de Viagem, onde eu ensino você a realizar viagens extraordinárias pelo mundo com economia de mais de 50%. E a gente eu já fiz várias lives nos últimos semanas, nos últimos dias, com conteúdos importantíssimos, que se você não assistiu, chegou a hora de você assistir. Boa noite. Tem conteúdos fantásticos de lives. Eu falei que esse Instagram aqui tá igual uma biblioteca. Tem uma biblioteca de assuntos interessantes aqui para você aprender muito sobre viagens. Tem muita coisa boa aqui para você aprender. Olha só, vou falar para vocês as lives que a gente já fez nessa semana. Isso aí, gente, vai mandando coraçãozinho, que aí o Instagram distribui a live para mais pessoas. Convidem seus amigos. Olha só, eu peguei uma lista aqui das lives que aconteceram agora recentemente. São assuntos que com certeza vão te interessar, que você pode, na hora que terminar essa live aqui, você pode voltar para assistir. Olha só os temas das lives que passaram nesses últimos dias. Gente, olha só, tem ouro nessas lives. Tem como acumular 30 vezes mais milhas para você poder viajar, 30 vezes mais. Como viajar e receber parte do seu dinheiro de volta. Nossa, Deus, essa aqui é incrível. Como não errar na emissão da passagem. O que você precisa saber para poder emitir a sua passagem utilizando milhas aéreas. E como você escolher a sua hospedagem para que você economize na sua viagem. Então, teve várias lives super interessantes aqui ao longo dessas semanas. E se você não assistiu alguma delas, você pode voltar, né, depois dessa live, assistir, porque são vários assuntos interessantes assim que te ajudam já dá esse pontapé inicial para você realizar sua viagem extraordinária. E passando também para poder convidar vocês para o evento gratuito da semana que vem, que se chama Workshop Viagem 50-, onde eu vou dar 3 aulas gratuitas para você aprender mais sobre esse mundo das viagens extraordinárias. Então, se você não se inscreveu, você é só clicar lá no link da bio. Gente, então vamos lá, porque hoje o pessoal tá aqui bem devagar, nós temos que movimentar esse Instagram aqui. A gente começa com o assunto. Apareceu uma ligação aqui ainda no meio da live. Vamos lá então, né, gente? Então o tema da live de hoje é 5 passos para a viagem internacional dos sonhos caber no seu bolso. Eu recebo muitas mensagens sobre esse assunto, sobre a questão de ter, né, recursos financeiros para poder fazer a viagem internacional. E aí, o que as pessoas mais me falam? Elas falam que gostariam de fazer roteiros baratos para poder fazer viagens mais frequentes. Elas falam de ter um roteiro que é possível sair do papel
mas com custos adequados. Elas falam de aprender a comprar passagens aéreas com um custo mais adequado, com preço justo e cabendo no bolso. Como planejar as viagens, fazendo toda a logística sem passar pelas agências de turismo. Olha só o que as pessoas me pedem para poder aprender. Como conhecer novos destinos, inclusive internacionais, gastando menos, e como viajar com mais frequência. Então é sobre tudo isso que a gente fala aqui, né, nesse perfil. E hoje a gente vai para esse assunto tão interessante que é dos 5 passos para você tirar sua viagem internacional da gaveta. Gente, essa é uma grande oportunidade, porque eu escuto muito das pessoas que elas acham que nunca vão conseguir fazer a viagem dos sonhos, fazer uma viagem internacional. Elas, quando vêm, às vezes, a gente viajando, elas falam assim, isso é coisa de rico, eu não consigo fazer uma viagem internacional. Então, o que eu vejo, na maioria das vezes, as pessoas tendo um bloqueio. Na verdade, é uma mentalidade mesmo de que não é possível fazer, nunca vão conseguir realizar essa viagem. E isso trava a pessoa, e aí realmente ela não vai realizar a viagem dela nunca, porque se ela não acredita que é possível, como que ela vai, né, tirar esse sonho da gaveta? Então, às vezes as pessoas me falam assim, nó, que chique, você foi para tal lugar. E aí eu penso comigo, né, eu dou aquela pequena risada e penso assim, gente, a pessoa não sabe quanto que eu paguei para fazer essa viagem, né? Se ela soubesse, ela descobriria que às vezes a viagem que ela fez aqui no Brasil, para às vezes perto da casa dela, ela conseguiria com aquele mesmo recurso fazer uma viagem internacional. Então, por isso que eu começo aqui falando dessa questão da mentalidade, né? Muitas pessoas acham que não é possível, que isso é irreal, que é caro demais, que uma viagem internacional é só para uma pessoa que tem alta renda, que isso é coisa de rico. Gente, eu já escutei isso várias vezes. E aí o que acontece? A pessoa trava. Às vezes ela gasta, né, um valor super significativo numa viagem para o Nordeste e ela pensa que não é possível ela fazer uma viagem internacional. E aí a gente precisa tirar isso, quebrar essa barreira da pessoa, né? A gente precisa mostrar para a pessoa que é possível, que é o primeiro ponto. E parar de a pessoa ficar lá vendo a viagem dos outros no feed e pensando assim, ai, coitado de mim, eu não dou conta, né? Então, às vezes a pessoa fica ali olhando no Instagram a viagem de outras pessoas achando que não vai conseguir. E olha só, para vocês terem uma ideia, eu vou dar 2 exemplos para vocês de viagens que a gente fez internacionais, recentes, e que a gente gastou um valor por pessoa muito próximo de um valor de viagem para um destino nacional. Olha só, a gente foi para Santiago do Chile recentemente e o nosso custo com tudo, inclusive alimentação, e a gente não economiza muito em alimentação, é um dos pontos que a gente considera ser muito importantes assim na viagem, a gente gastou em torno de R$5.000 por pessoa nessa viagem para o Chile. Pensa só, quando você pensa em uma viagem para o Nordeste, para o sul do Brasil, eu estou organizando uma viagem nossa para o sul, e é impressionante assim, né? Quando a gente vai vendo os gastos, a gente realmente fica impressionado com os gastos, né? Quem vai para Gramado volta sempre chocado, né? Porque fala assim, Deus do céu, eu deixei um dinheiro lá em Gramado, né? Muito grande. E é exatamente isso, olha só, eu contando para vocês aqui de Santiago, que a gente gastou em média R$5.000 por pessoa com alimentação e a gente só foi em restaurante bom. A gente foi para o Peru recentemente, a gente ficou lá 13 dias e a gente gastou R$6.400 por pessoa. Olha só, gente, só nessas viagens que eu tô falando para vocês já te desbloqueia com relação ao valor de uma viagem internacional. Você vê que é possível você realizar essa viagem, né? Basta você querer, não é, gente? Primeira coisa é acreditar, é o sonho e acreditar que é possível. Aí você deve estar pensando assim, ah não, então vai ser muito trabalhoso, não é difícil demais eu organizar uma viagem por conta própria. Não, gente, o que acontece? Se você tem um passo a passo, fica tudo fácil, não é? Às vezes você vai aprender uma coisa nova e aí você tem alguém ali que te orienta, que te fala quais as primeiras coisas que você precisa fazer, a sequência certa para você fazer aquilo, não fica muito mais fácil? Então é isso, é só você não começar a organizar a sua viagem de forma aleatória, porque as pessoas fazem muito isso, né? Às vezes compram as coisas desordenadamente,
Às vezes vai lá, compra passagem aérea primeiro, sem pensar no roteiro. Então, o que faz a organização da viagem da pessoa às vezes ficar trabalhosa é porque ela não segue um método passo a passo para organizar essa viagem. Ao passo que se ela começar, né, um passinho de cada vez, né, vamos supor que você quer viajar lá no ano que vem, fazer uma viagem dos sonhos lá no ano que vem. Você começa hoje fazendo um passo de cada vez. Você daqui a pouco, você tá com a viagem inteira programada, né? Você vai estar com a sua viagem inteirinha programada, toda organizada. É só você pegar o avião e seguir rumo ao seu sonho. Outras pessoas pensam que isso é viagem da nossa cabeça, né? Principalmente quem trabalha com milhas aéreas, que ensina as pessoas, né, a fazer roteiros de viagem. A gente é cheio de hater, viu, gente? Hoje eu tava, assim, lotada de haters no meu perfil. E eles acham que isso é irreal, que não é possível você realizar uma viagem com essa economia, que isso é coisa... A gente escuta cada coisa, que isso é de guru, que é gente que quer enganar os outros e tal. E aí eu fico lendo aquilo ali pensando assim, não sei se eu ignoro ou se eu vou rir daquilo que as pessoas falam. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Como que você pode economizar na sua viagem? Com um item, né? Com uma estratégia, dentre dezenas de estratégias que existem. Por exemplo, vamos supor que você aprende sobre milhas e você junta muitas milhas, né? Com várias estratégias que existem, inclusive além do cartão de crédito. Você sabia, por exemplo, que você pode, com as milhas que você juntou durante aquele período X, você pode pagar a sua passagem, você pode pagar suas taxas de embarque do seu voo, você pode pagar sua hospedagem, você pode pagar o aluguel do seu carro, você pode pagar os ingressos da sua viagem, inclusive ingressos da Disney. Olha só, você pensando só nesse exemplo que eu dei, né? Ou seja, você pode economizar aí quantos por cento, né? Eu poderia falar até que é muito mais do que 50% que é possível você economizar, né? Só nessa continha que eu fiz aqui com vocês, olha só quanta coisa a gente economiza. Se a gente tiver as milhas para poder pagar tudo isso, pensa, o que vai sobrar? Alimentação, que até hoje eu acho que eles não inventaram ainda uma forma de você pagar alimentação na viagem com as milhas. As lembrancinhas que você vai trazer, porque a gente sempre traz um souvenir, né, gente, alguma coisa, a gente gosta disso. O que? Às vezes um Uber ali, alguma coisa que você não consegue pagar. Então, só com esse exemplo que eu dei, você vê que isso não é real, que isso é muito possível. Então, se você acha que isso ou que a viagem é cara, né, que isso não é possível, é só você aprender um método para poder realmente aproveitar todas essas oportunidades para você fazer suas próximas viagens. Então, já provei aqui, né, por A mais B, que o valor de uma viagem nacional, você pode fazer uma viagem internacional, inclusive com economia de muito mais do que 50%. Então, gente, tudo é possível, é só você realmente usar as estratégias certas. Aí você pensa assim, não, é muito mais fácil eu ir lá comprar uma viagem, dividir de 12 vezes lá no meu cartão e seguir com a minha viagem aí toda organizada. Gente, é lógico, se você tiver essa opção, né, de pagar para poder alguém organizar toda a sua viagem, você comprar uma viagem toda pronta, que não seja uma viagem exclusiva para você, você pode até fazer isso, é uma opção de cada pessoa. Só que você pode ter certeza que ali você não vai conseguir usar as estratégias que existem para você otimizar os custos da sua viagem. E essas estratégias para economizar, elas existem em todas as etapas da viagem, né? Como eu falo, quando você compra dinheiro para levar para sua viagem, quando você escolhe a hospedagem, quando você monta o roteiro, tem estratégias para você economizar. E eu falo economizar, gente, não no sentido pejorativo de piorar a qualidade, não, viu, gente? Otimizar os gastos da sua viagem. Né? Não é aquela economia que você vai perder em qualidade, que você vai falar assim, tá, eu tô economizando, mas eu vou ficar num hotel ruim, vou pegar o pior voo que existe, vou fazer um roteiro ruim. Não, não é nada disso, é você otimizar os gastos da sua viagem. E você aprende, você tem técnicas para você aprender isso.
Então, não é comprando a viagem lá, pagando em 12 vezes que você vai economizar, né? Tem gente que fala assim, vou comprar passagem. Eu vi um meme outro dia que eles me mandaram, falando assim, eu compro a passagem, depois Deus cuida do resto. Quem já viu esse meme aí? Eu ri demais na hora que eu vi. Tem gente que faz isso, né? Compra a passagem e deixa Deus cuidar do resto. Mas a gente sabe que a passagem aérea, ela representa ali 20, 30%, né, da sua viagem, do custo da sua viagem, né? E os outros custos da sua viagem, não é assim, gente? Aposto que vocês já viram esse meme de que Deus cuida do resto. E eu já fiz isso, viu? Já fiz isso no passado, hoje não. Hoje, nem se eu quisesse, meu marido não deixaria. Porque na hora que eu falo de uma viagem para ele, a primeira coisa que ele me pergunta é qual o valor final da viagem. Você já viu, né, Andressa? A primeira coisa que meu marido me pergunta, eu fico tentando ludibriar ele, e ele fala assim, quanto que vai ficar essa viagem? Eu falo, não, eu ainda vou fazer essa conta. Então hoje não tem nem jeito de eu despistar e falar que a gente vai fazer uma viagem que não vai, né, vai ficar barata e tal. Eu já tenho que provar por A mais B. Deus cuida, mas a gente tem que organizar. Isso mesmo, Rosângela. Deus cuida, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Ele protege, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, o que acontece? Hoje, como eu disse, não adianta eu tentar ludibriar, né, o meu marido, porque ele já é, né, agarradinho ali na finança e ele já me pergunta quanto que vai ficar no final. Então, às vezes, antes de eu propor viagem para ele, eu já tenho que saber quanto que ela vai ficar. Então, né, eu nem posso fazer isso, né, de deixar Deus cuidar do resto, porque aqui em casa não cola. Mas aí, então, vamos lá, né? Então, quais são os passos, então, os 5 passos, né, para mim poder economizar, então, na minha próxima viagem internacional, tirar minha viagem aí da gaveta, meu sonho da gaveta, né? Então, a gente vai falar de algumas coisas aqui, como eu disse, são muitas estratégias, eu vou citar algumas, e ao longo das lives que eu já fiz, que a gente vai fazendo, vocês vão acumulando mais estratégias, vão aprendendo mais estratégias, né? Porque são dezenas de estratégias. Inclusive nessas lives todas que eu comentei com vocês, que eu fiz nas últimas semanas, tem muita coisa lá sobre acúmulo de milhas, sobre receber parte do dinheiro de volta na viagem, sobre não errar na emissão da passagem aérea, sobre comprar as passagens com milhas, como economizar na hospedagem, tudo isso tem estratégia. Então vamos lá. O primeiro passo, gente, eu já falei um pouco sobre isso no início, é a questão do planejamento. É o primeiro passo, é você se planejar para realizar essa viagem. As lives estão gravadas, tá? Estão todas aqui no perfil. É só você ir voltando aqui para trás que você vai pegar todas. Aproveita enquanto elas ainda estão lá, porque a tendência é depois eu jogar ela lá eu salvar elas no curso e elas não ficarem disponíveis, porque senão vai carregando demais. Então assistam, tem várias lives boas lá, com muitos assuntos muito bons. Então vamos lá voltar, né? No primeiro passo, que é o planejamento. Gente, a viagem que você vai realizar no ano que vem, ela é planejada hoje, né? É lógico que a gente faz algumas viagens e a gente, assim, faz aquelas viagens de supetão, assim, né? Cisma com o destino, acha a passagem e resolve de última hora e vai. Mas as grandes viagens, as viagens dos sonhos, elas são mais elaboradas, você saboreia a organização dessa viagem. Então você está organizando hoje a viagem que às vezes você vai realizar no ano que vem. Por exemplo, aqui em casa a gente já sabe mais ou menos as viagens que a gente vai realizar em 2025, né? Que a gente tem algumas expectativas de lugares que a gente quer conhecer e a gente começa o planejamento hoje. Então, por exemplo, eu já pesquisei, por exemplo, companhias aéreas que me levam para esses destinos, em quais programas de companhias aéreas que eu vou acumular meus pontos. Eu já tenho uma ideia da estratégia que eu vou utilizar para as viagens do ano que vem. E eu estou organizando viagens desse ano. Inclusive, eu estou no aperto organizando as viagens desse ano. Algumas para o segundo semestre e tal. E aí, eu já estou pensando nas do ano que vem. Então, o planejamento envolve você pesquisar tudo sobre o destino, inclusive sobre a melhor época de ir, épocas que te ajudam a economizar. Por exemplo, eu gosto muito de ir nas estações assim da primavera, do outono, porque os preços são mais adequados, o clima é legal, né, em muitos lugares, então já é uma estratégia. Então hoje você já pode começar a fazer isso,
né? Você pensa, eu quero ir para o Marrocos. Tô gostando de dar esse exemplo do Marrocos. Será por quê, hein, gente? Spoiler. Qual época do ano que é melhor eu ir para o Marrocos? Porque senão eu esturrico lá de tanto calor, né? Não tô acostumada com aquele calor do deserto. Então eu já pesquiso isso. Eu abro um caderninho e já vou colocando ali tudo sobre a minha viagem. Quais as atrações que eu quero usufruir lá no meu destino? Que dia que essas atrações são gratuitas, né? A gente sabe que muitas atrações são gratuitas em alguns dias da semana. Eu já anoto lá no meu caderninho também, e que você vai me ajudar a economizar. A documentação que eu preciso para ir para aquele destino internacional. Como que eu posso eu mesma providenciar essa documentação para que eu não tenha gastos extras aí, ter que pagar pessoas para providenciar a documentação para mim? Eu fiz uma live, deve ter mais ou menos um mês, falando que dá para você economizar aí mais de R$1.000, eu não lembro o valor exato, mas mais de R$1.000 quando você mesmo organiza a sua documentação de viagem. Então, olha só, até na documentação de viagem você pode economizar, né? E o pessoal acha que a gente tá falando, tá exagerando. Outra coisa, eu escrevi uma coisa aqui que eu não tô entendendo a minha letra, gente. Eu fiz mas eu vou descobrir o que é. Como eu disse, as companhias aéreas que te levam para aquele destino, o que você... não, já entendi. É a documentação que você pode fazer por conta própria, que eu tinha escrito aqui. Você pode monitorar os preços das hospedagens. Você, por exemplo, vai viajar em outubro do ano que vem. Você já pode fazer uma prévia, por exemplo, outubro desse ano, quanto que estão as hospedagens naquele destino? Então, eu já tenho ali uma estimativa do custo. E eu vou anotando a estimativa dos custos da minha viagem. Porque aí eu consigo fazer um planejamento financeiro, inclusive de que valor que eu tenho que reservar todo mês para aquela viagem. Isso vai para um outro ponto que eu vou até passar ele aqui na frente, que é a questão do dinheiro que você leva para sua viagem internacional. Você pode ir juntando esse dinheiro, acumulando esse dinheiro aos poucos, comprando moeda estrangeira aos poucos, para você sair fora dessas grandes oscilações que tem de moeda, né? Por exemplo, eu fiz um levantamento aqui para mostrar para vocês. No último ano, o dólar, por exemplo, ele oscilou entre R$ 4,72 até R$ 5,25. Ou seja, ele oscilou aí, a conta minha aqui, mais ou menos 10% durante esse período. Se eu comprar tudo ali, às vezes na véspera da minha viagem, e às vezes o dólar tá alto naquele período. Então, o ideal é você ir comprando moeda aos poucos. Olha só o euro, eu fiz a mesma análise do euro. Nós tivemos euro aí no último ano a 5,19 e tivemos euro a 5,69. Então, olha só, se eu compro parcelado assim, juntando, né, gente? Você sai fora e você consegue economizar. E aí, na média, o valor da sua moeda estrangeira vai ficar muito mais atrativo. Então, olha só, isso é planejamento, né? Você pode todo mês colocar lá na sua planilha de gastos um valor que você vai comprar moeda estrangeira para sua viagem dos sonhos, que vai acontecer às vezes ano que vem, né? Não precisa às vezes nem ser esse ano a sua viagem, mas para do ano que vem você já tem. A hora que chegar lá na época da sua viagem, você já não vai preocupar, por exemplo, com dinheiro para levar, para poder gastar com alimentação, com transportes, porque você já está juntando esses dólares, esses euros, ou eu tô falando de euro e de dólar. Eu faço isso no cartão Wise, né? Quem quiser saber depois mais sobre o cartão Wise, pode até me chamar aqui no direct depois que eu passo para vocês. A gente vai acumulando ali no cartão Wise. E aí o que acontece? Olha só, um pouquinho todo mês, né? Você vai colocando ali um pouquinho, não vai pesar, vai ser uma poupancinha que você tá fazendo ali de euros, de dólares. Mesmo que você vá para outro destino, que não seja euro nem dólar, essas moedas são fortes, né? Então, normalmente quando você vai para um destino que a moeda é fraca, você também né, usa o Wise, eu também uso demais o Wise. Você pode ir acumulando na moeda forte, que é o dólar e que é o euro. E o Wise agora, gente, ele ainda está convertendo automaticamente, né? Lá no Peru e no Chile também, que a gente foi agora por último, a gente passava e ele já convertia automaticamente. Aí quando eu fui fazer a conta se a conversão estava boa,
Tava ótima a conversão. E ele é multimoedas, igual a Rosângela tá falando. Você pode trocar a moeda dele ali. Às vezes, Rosângela, nem precisa de você trocar a moeda. Porque na hora que você troca a moeda, você paga uma pequena taxa lá. É coisa pequena, mas você paga. Mas às vezes, na hora, você pode pagar, inclusive em dólar, dependendo do destino que você tá. Ele já converte e aí ele nem te cobra, entendeu? Essa taxa. Então, olha só que coisa boa que você pode fazer, né? Já pode ir acumulando o seu dinheirinho, fazendo sua poupancinha, né? De moeda estrangeira, né? Outro ponto, o terceiro ponto, é o roteiro mesmo da sua viagem. Você já pode ir desenhando o roteiro da sua viagem, colocando os lugares que você quer ir, pensando as portas de entrada, por onde que você vai chegar, por onde que você vai sair, quais cidades que você vai visitar. E uma coisa, gente, que inclusive uma coisa que é um desafio para mim, é, por exemplo, é fazer uma viagem que eu vá para não tantos destinos assim. Porque a minha vontade é de chegar no lugar e conhecer tudo que existe ali em volta e tal, e passar em 50 cidades e tal. Mas aí, o que a gente faz? Quando a gente faz um roteiro assim muito corrido, ele fica um roteiro mais caro, porque você vai trocando de hospedagem, você vai gastando com transporte, tudo isso encarece a sua viagem e pode fazer também perder tempo na sua viagem. E perder tempo numa viagem internacional é perder tempo em euro, em dólar, né? Então você está perdendo dinheiro também. Então, é você fazer um roteiro realístico. Na verdade, você coloca tudo que você quer fazer naquele lugar e depois você, né, o coração, o seu lado do coração escreve tudo que você quer fazer, todos os lugares que você quer visitar naquele lugar. Depois vem o lado razão, aqui do córtex pré-frontal, né? O sistema límbico, eu acho que ele quer a parte, né, lá da emoção. Aí depois vem aqui a parte da razão e fala com você, não, vamos dar uma enxugada nisso aqui, vamos ficar com mais o essencial, vamos cortar aqui umas coisas. E aí você consegue chegar num roteiro mais prático, um roteiro viável, um roteiro que realmente também cabe no seu bolso, né? Porque é lógico que a gente queria ficar viajando lá 30 dias pelo mundo e tal, mas a gente não tem que trabalhar, né, gente? A gente tem as contas aqui pra gente pagar. Então a gente faz um roteiro mais realístico, né? E quando você fica mais tempo numa cidade, a tendência é que isso barateie o custo da sua viagem. Como eu já disse, você não vai ficar gastando com transporte e tal. Então você já pode ir pensando nisso. Por onde que eu vou chegar, por onde que eu vou sair, para você que não ter que ficar fazendo zigue-zague, né? Por exemplo, você vai para um país e vai conhecer várias cidades ali no país, você não vai ficar fazendo zigue-zague, indo num lugar, voltando para o outro, aí tem que voltar no outro lugar para às vezes pegar um trem, um avião e tal. Então você já desenha esse roteiro de uma forma que seja inteligente, né? Faz um roteiro circular, onde você começa num lugar, roda por outros lugares e chega no mesmo ponto, ou você começa num determinado ponto da sua viagem. Por exemplo, uma viagem clássica que dá para você fazer isso. Você chega por Roma e você faz ali o que você quer fazer em Roma, depois você vai subindo pela Toscana e pega ali a Ligúria, Pererê, Parará, pega a região ali de Veneza e tal, chega em Milão, de Milão você vem embora, ou vice-versa. Isso você pode fazer em vários países, né, dependendo da sua rota. Então, você fazer esse roteiro circular, ou um roteiro que você tem de um ponto inicial e depois vai embora do ponto final, tudo isso também te ajuda a economizar e a ganhar tempo e tal. Então, fazer o roteiro é o terceiro ponto, é o terceiro passo que você pode começar a fazer hoje. Começar a desenhar seu roteiro hoje, começar a ver vídeos sobre a sua viagem, pesquisar sobre a sua viagem, né? Por exemplo, quando eu vou para um determinado destino, uma das coisas que eu faço, eu vejo vídeos no YouTube até eu cansar daquele lugar. Gente, eu descubro tanta coisa legal para fazer, diferenciada, coisas assim que não estavam no meu radar, restaurantes, atrações. Igual, por exemplo, uma vez a gente fez um curso de massa na Itália. Gente, eu achei, pra mim, uma das coisas que eu mais lembro da última viagem que a gente fez pra Itália foi esse curso que a gente fez de massas, aprendeu lá com o italiano e tal. Então, você decora o mapa, né? Eu também. Nossa, que delícia, né? Quem gosta de viajar, né? Olha aqui. Tem mapa por todo lado aqui em
casa. Tem mapa aqui, tem mapa na cozinha, tem globo, o globo ali com o mapa. E eu tenho mala de mapa que eu já ganhei. Porque quem gosta de viajar ama mapa, né, gente? A gente fica sonhando aqui nos mapas. Tem hora que eu me perco aqui vendo os destinos. Então você pode pesquisar bastante. Você pode ir lá, por exemplo, vamos supor que você quer ir para a Argentina. Já pesquisa, já vê vídeos, né? Vê na internet. Tem muito conhecimento interessante. Vê coisas fora do óbvio para você fazer naquele destino, né? Coisas que as pessoas em geral não fazem, coisas que estão fora dos roteiros tradicionais para você fazer uma viagem diferente. A gente está montando uma viagem muito legal aí para o segundo semestre e a gente vai com outro casal e eu falei com eles que eu tenho umas coisas diferentes para contar para eles que eu gostaria de pôr no roteiro. Aí eles ficam assim, ai, lá vem a Sara. Porque eu sempre coloco alguma coisa assim, diferente. Porque eu não quero que a minha viagem seja igual a viagem de todo mundo. Aquela viagem que você vai lá e compra igual. Né? Eu quero ter experiências assim, que eu vou falar, não, puxa vida, eu fiz isso naquele lugar e é difícil ver outra pessoa fazendo aquilo. Né? Então, isso é muito legal. E quando a gente já vai fazendo isso no planejamento da nossa viagem, gente, é gostoso demais a gente organizar a nossa própria viagem. Porque a gente já vai viajando junto. Né? Tudo que você pesquisa, os vídeos que você vê filmes, você vê séries na Netflix, você vê documentários. Eu lembro que quando a gente foi pro Peru, eu assisti uns documentários na Netflix sobre os Andes, eu assisti documentários ali sobre a cultura inca e tal. E aí, gente, a gente já vai viajando, vai dando uma energia na gente para poder organizar a viagem, para chegar o dia. Sabe, parece que você já tá lá no destino quando você começa a pesquisar sobre tudo aquilo. E aquilo assim, eu falo que aquilo ali pra mim já é a viagem, né? Quando eu tô falando aqui da viagem do Marrocos, e um dos nossos coleguinhas de viagem acabou de entrar aí, a gente já começa a se sentir lá, né? A gente já anda na praça lá de Marrakech, a gente já imagina a gente lá dormindo no deserto, a gente já pensa aquela arquitetura maravilhosa do país, a comida que a gente vai comer naquele lugar, que é comida diferente, né? Animais ali exóticos, tudo isso faz parte da sua experiência de viagem, né? Não é só a viagem em si, tem o antes, a viagem em si e o pós, né? Que é você depois ficar o resto da vida ali lembrando da viagem. Meus amiguinhos aqui de viagem estão tudo entrando, eles mal sabem que eu já tô dando spoiler aqui do roteiro, que nem eles sabem ainda do roteiro. Ainda bem que eles chegaram agora, então eles não vão se assustar com o roteiro. Então é isso, gente, a gente vai se divertindo e se apaixonando pela viagem muito tempo antes dela começar, né? O quarto ponto, né, que eu falei do planejamento, falei do dinheiro, falei do roteiro. A questão dos transportes e deslocamentos, isso também faz muita diferença. Se você, dependendo da quantidade de pessoas que está na viagem, você pode alugar um carro, isso pode baratear a sua viagem, ou pode até encarecer sua viagem, dependendo, né, de onde você vai. Você pode definir ali se você vai transitar de trem, né? Se você vai pegar uma companhia aérea de baixo custo ali de um lugar da sua viagem para o outro lugar da sua viagem. Então, quando você vai montando também os transportes, você vai vendo assim onde que você vai dormir, para ver se você vai precisar do carro, né? As cidades base que você vai utilizar na sua viagem, né? Ah, eu tô indo para Marrocos, tá? E aí eu vou ficar X dias em Marrakech, depois eu quero me hospedar lá em Casablanca e pererê, parará, não vou continuar porque senão eu vou dar mais spoiler. E aí a gente vai pensando, como que a gente vai de um lugar para outro? Será que a gente vai assim, assado? Vai pegar um voo, vai alugar um carro, vai de trem e tal? Tudo isso a gente vai calibrando qual que é o preço mais adequado de acordo com a experiência que eu quero viver também, né? Porque eu falo que quando a gente organiza a nossa própria viagem, a gente pode ter experiências de luxo dentro de uma viagem econômica. Por quê? Você é dono da sua viagem, né? Você pode ter um custo ali mais econômico, às vezes, não sei, né? Naquela hospedagem em determinado lugar, que às vezes ela não vai fazer tanta diferença, mas você pode ter uma experiência diferenciada de dormir, né, numa tenda de luxo no deserto do Saara, né? Então a gente vai calibrando o que é importante para cada momento da
viagem, né? Às vezes no momento ali da viagem eu vou precisar do hotel só para me poder descansar, porque no dia seguinte eu já vou pegar meu voo de volta, então eu não vou gastar com um hotel mais caro. Mas está tudo no seu controle. Tá tudo no seu controle, porque você está organizando a sua viagem, né? Ninguém tá organizando para você. E aí você vai pôr o seu rico dinheirinho aonde você quiser, né? Você sabe o valor do seu dinheiro. Então você vai ver com o que você quer gastar seu dinheiro. Então por isso que é importante você fazer seu próprio roteiro. Então a gente falou aí do quarto passo, né? O quinto passo, gente, é o que eu falei lá no início, quando os haters falam, né? Que a gente é um guru que tem querendo enganar as pessoas. Olha só, né? Como eu vou repetir o que eu falei lá no início. Quando você aprende, por exemplo, a acumular milhas e fazer emissões com as milhas, porque o que eu mais vejo é as pessoas só acumulando milhas, mas na hora de emitir elas não sabem, né, localizar as melhores emissões, né? Porque tem vários tipos de emissões, vários tipos de tarifas, vários tipos de tabela, de programas e tal. Quando ela consegue fazer isso, ter um acúmulo interessante, estratégico de milhas, ela pode trocar as passagens com um custo muito adequado. Eu fiz uma live essa semana falando disso, que não é só trocar, você tem que ter uma estratégia para onde trocar, que hora trocar, qual valor trocar essas milhas. Você pode utilizar para hospedagens, você pode utilizar suas milhas para atrações, para aluguel de carro e tal. Olha só o quanto você pode economizar, né? E depois o pessoal acha que a gente ainda está exagerando quando a gente fala que você pode economizar mais do que 50%. Na verdade, você pode economizar 90%. Mas a gente, né, sabe que muitas pessoas não vão conseguir chegar nesse ápice de economia por conta do acúmulo de milhas e tal. E às vezes a viagem também não está tão distante, assim por diante. Mas olha só, eu fiz um cálculo aqui só para vocês terem uma ideia. Uma pessoa que tem um gasto mensal no cartão de crédito, mais ou menos em torno de 5 mil reais, e ela tem um cartão aí que tem uma pontuação, né, razoável, mais ou menos 2 pontos por dólar, no final de um ano ela vai ter acumulado aí uns 24 mil milhas só com o cartão. Sendo que existem aí muito mais estratégias que até são mais rápidas. É isso mesmo, eles têm que estudar, porque quando eles falam, tem hora que eles falam umas coisas, esses haters falam umas coisas, que eu falo assim, gente, hoje mesmo meu marido tá falando, ele falou, vocês não sabem o que eles estão falando. Se eles estudassem, eles iam estar querendo também divulgar o que eles aprendem. Mas aí, voltando no cartão de crédito, né? Se você tem um gasto mensal, aí mais ou menos de 5 mil reais no cartão, tem um cartão aí que pontua mais ou menos 2 pontos por dólar, você vai acumular aí ao longo do ano 24 mil pontos, sem utilizar outras estratégias de acúmulo que são muito mais eficientes do que com o cartão de crédito. Eu fiz uma live sobre isso também um dia desse. Como acumular 30 vezes mais milhas para poder viajar. Quem não viu, volta lá e assiste antes que ela expire. Essa live tá lá ainda, viu? Acho que deve ter sido semana passada ou atrasada. Olha só o que você poderia emitir então com esses 24 mil pontos, que seria o mínimo que você teria de pontos, sem usar nenhuma outra estratégia. Olha só, eu vou falar de algumas emissões que eu coloquei no grupo de alunos agora nessas últimas semanas. Olha só, para Santiago, no Chile, teve emissão agora recente de 8.775 milhas. Ou seja, com aquele acúmulo de um ano, daria para você ir voltar para Santiago, no Chile, esquiar, comer coisa gostosa, subir lá no Sky, como é que chama o Sky lá, gente? O maior prédio lá da América Latina. Esqueci o nome do edifício, gente. Mas você ia esquiar, você ia conhecer paisagens deslumbrantes lá de Santiago do Chile. Com esses 24 mil pontos, você ia e voltava e ia sobrar pontos nessa promoção. Depois a gente teve, agora recente, trecho para Buenos Aires com 20... Costaneira. Isso. Gente, Costaneira. Me ajuda aí, gente, porque tem hora que falha, né? Buenos Aires teve emissão agora recente de 25 mil milhas o trecho, ou seja, praticamente aqueles pontos seus já dariam para uma emissão. Mendoza, gente, para quem gosta de vinho, né, dá um climinha, né, lá da Argentina, embora esses dias está tendo uns probleminhas lá de greve, mas vai passar, né, vai passar. Olha só a emissão para Mendoza, 15 mil pontos, ou seja, seus pontos também já dariam um trecho.
Agora vamos para outras mais distantes, mas só para você ter uma noção. Você acumulou lá 24 mil pontos de bobeira, não fazendo nenhuma outra estratégia, que tem várias para você utilizar. Você já pagaria essas viagens que eu falei. Agora outras viagens. Nova York, 48 mil pontos. Ou seja, se você usar outras estratégias, você já conseguiria uma emissão de um trecho para Nova York. Madrid, 55 mil pontos. Barcelona, 46 mil pontos, que a gente achou agora recente. Itália, 59 mil pontos. Isso é algumas que a gente monitorou agora recentemente. Repete a estratégia, por favor. Cheguei agora, sou nova. Ô, Deise, essa última estratégia que eu tô falando é da questão das milhas. Como que as milhas podem te ajudar aí? É um dos passos importantes para você economizar. E eu tô falando de algumas emissões que você pode fazer com milhas, tendo um gasto aí mensal de 5 mil reais no cartão, que é um gasto razoável para quem está acostumado a usar o cartão para pagar várias coisas do dia a dia. Você acumularia 24 mil pontos no ano e já daria para você, nas últimas emissões que a gente viu agora, que eu postei lá no grupo de alunos, daria para você ir com esse dinheiro para Santiago, com essas milhas, você iria para Santiago do Chile e de volta. Você conseguiria fazer emissão de um trecho para Mendonça, na Argentina. Você conseguiria para Buenos Aires, fora outras emissões que você poderia fazer, juntando mais pontos com as outras estratégias que existem, porque tem outras estratégias muito melhores. Como eu disse, tem uma live da semana passada, atrasada, que eu falo de como acumular milhas 30 vezes mais milhas, porque tem outras estratégias muito mais rápidas do que do cartão. Olha só, tá vendo, gente? Então, aqui eu falei de 5 passos, né? Quem chegou aí por último vai conseguir resgatar os outros passos, que são... Aí, ó, tá vendo, gente? Tem gente que quer ir pro Piauí, não, do Piauí para São Paulo. Outro dia eu fiz uma emissão para Brasília com 4 mil pontos, gente. De BH para Brasília, voo direto, 4 mil pontos. Isso tem aos montes, assim, né? Emissão barata dentro do Brasil. É só você ter flexibilidade para poder... quando é uma data fixa que você tem que viajar, às vezes você fica meio, como diz meu marido, na mão do calango. Não sei o que significa essa expressão não, mas ele sempre fala isso. Mas assim, quando você tem flexibilidade de data para viajar, você procura ali qual que é a menor emissão e emite naquela data. E essa viagem para Brasília nem era uma data fixa e eu achei por 4 mil pontos para ir e para voltar. Olha só, não é nada, né? 4 mil pontos, dependendo do acúmulo, do valor lá no Smiles, que você consegue fazer ponto por R$14, R$14 aí vezes 4, dá o quê? 4 vezes 4, 16, R$56, pensa, né? Então, a gente falou de 5 passos do planejamento, a gente falou do dinheiro, como que você já acumula não, né? Vai fazendo sua poupancinha de dinheiro para poder levar. Falamos do roteiro, dos transportes e deslocamentos e a gente falou das milhas. Aqui são os 5 passos, né? Normalmente eu falo de 8 passos para você organizar a sua viagem. Como, por exemplo, aqui a gente falou de acumular milhas, mas também tem o passo de emissão de tudo isso com milhas, que tem muitas estratégias envolvidas. Então, usando as estratégias certas, você consegue economizar muito na sua viagem. Você vai realmente tirar aquela viagem internacional da gaveta, com certeza, e você vai acabar com aquele pensamento de que viagem internacional é coisa de rico. Eu já te provei aqui. Inclusive, teve uma emissão outro dia baratésima para Montevidéu, no Uruguai, que é um lugar que a gente já foi, que a gente amou, Montevidéu. Olha só, você vai ter uma experiência internacional indo aqui para Montevidéu, pertinho, rapidinho você chega lá. Pode ir para o Peru, para o Chile, né? Se você que gosta da América do Sul, você vai com muita facilidade fazer, às vezes, sua primeira viagem internacional por aqui, perto de casa. E aí depois você não vai parar mais. O problema de fazer viagem internacional é que depois vira um vício, porque aí você começa a querer conhecer outros países, outras culturas, porque é muito legal você chegar num destino e ter uma comida diferente, um clima diferente,
uma arquitetura diferente. Você vê o pessoal falando em outra língua. Gente, assim, quem gosta de viajar ama tudo isso, né? E acaba querendo exatamente isso. É viciante, né, Rosângela? É viciante. E aí, cada vez que passa, você vai querer uma coisa mais diferente. Você vai querer a cultura mais exótica, uma cultura mais diferente, uma comida mais diferente. Daqui a pouco você tá indo lá pro outro lado do mundo. Você já tá indo pro Oriente Médio, aí de repente você quer ir pra Ásia. E aí, eu tava vendo uma família que a gente fez muita amizade agora no Peru. No Peru? Ou no Chile com eles, hein? Foi no Peru. A gente fez amizade demais com eles. E eles estão lá na Malásia, sabe? Eles já foram em Singapura, já foram na Tailândia. E eu fico conversando com eles aqui no Instagram. E eu falo, gente, é gostoso demais. Olha só, eles estão vivenciando outras coisas, assim. Culturas de coisas que você acha que nem existe na sua vida. Você chega lá do outro lado do mundo e fala assim, puxa vida, né? Eu não sei nada, eu preciso conhecer o mundo, né? O mundo não é só o quintal da minha casa ou do meu bairro, né? Ou do meu estado. Então é isso, quando você tem conhecimento, eu falo conhecimento é poder. Quando você tem conhecimento, você descobre que é possível você realizar sim a sua viagem dos sonhos, depois fazer uma carreirinha de viagem dos sonhos, porque assim, a viagem dos sonhos vai alimentando a outra, né? Você realizou essa, aí já vai, a fila, ela não acaba, porque aí você já coloca outra, e aí você chegou de um lugar, você já tá pensando no outro, e a lista de sonhos de viagem, ela é infinita, né, gente? E graças a Deus, que é sinal que a gente tá bem emocionalmente, que a gente tá vivendo uma vida feliz, porque quando a gente tá sonhando, é sinal de saúde emocional. Então é isso. E aí você vê que aquelas frases lá do início, né, que eu falei, de que viagem internacional é coisa de rico, que depende de muito dinheiro, você vai quebrando todas essas barreiras, né? Você tira toda essa mentalidade e aí você vê que realmente tudo é possível, né? E se você quiser, né, aprender mais estratégias, ver outras estratégias que eu utilizo, né? Como eu falei lá no início, na semana que vem vai ter um workshop gratuito com 3 aulas, onde eu vou falar mais, né? Te inspirar mais a respeito dessas viagens. A gente vai falar dos 8 passos. Aqui a gente falou de 5 estratégias, mas a gente lá vai falar de 8 passos, a gente vai falar de emissão de passagem com milhas, a gente vai falar de como sair do jeito tradicional de viajar para um jeito mais legal e mais econômico. Tudo isso a gente vai falar nas 3 aulas de semana que vem. Quem não se inscreveu, é só clicar lá no link da bio, que tá lá na bio, e você não tem nada a perder, porque é gratuito. Você vai poder assistir na hora que você quiser, na sua casa, né? Pode assistir tomando um vinho, já anotando coisas para sua próxima viagem. Então você não tem nada a perder. Pelo contrário, você ainda vai ganhar lá um e-book que eu fiz de como zerar os custos da sua passagem aérea. Você já pode começar a ter uma noção de como que esse processo funciona, né? E na última aula desse evento eu vou dar um overview de como funciona esse processo todo aí do uso das milhas, tanto do acúmulo quanto da emissão, para você ter uma noção geral de como isso funciona. Então, aproveite, né? Aproveite que a gente está em janeiro, que no início do ano a gente está com esse gás todo para tirar nossos desejos, nossos sonhos, nossas metas aí, colocar nossas metas aí para serem realizadas de verdade, né? A gente tá com todo o ânimo e energia para isso, então é a hora de você pensar no que você quer fazer aí da sua vida em relação às viagens, porque se a gente for deixar, o que acontece? O tempo vai passando, você só trabalha, você vai só para os mesmos lugares nas férias, você não varia o destino, porque você não planejou, não deu tempo de planejar, quando pensa que não chegou às férias, não deu tempo de organizar, porque você não se priorizou, e aí o sonho vai ficando, né, lá na gaveta, empoeirado, lá cheio de teia de aranha. Então, aproveite esse embalo de início de ano para poder tirar, né, esse planejamento aí da gaveta. Certo, gente? E aí, o que vocês acharam? Aprenderam aí, trouxeram aí pro radar algum insight aí diferente para a organização da viagem? Eu tô vendo pessoas aqui que estão participando das lives, que fizeram inscrição lá pro workshop, que estão assim, com sangue no olho, que vão
viajar muito. Eu só de ver aqui alguns nomes eu já sinto isso, que essa pessoa aí eu vou ver muito stories e post de viagem aí dessa pessoa em breve, viu? Ah, que bom que vocês gostaram. Isso aí, e eu vou deixar essa live salva. Quem chegou agora no final, volta lá, assiste a live. Como eu disse, tem outras lives com outros temas aí que são muito interessantes que eu fiz nos últimos dias. Ah, que bom que você gostou das dicas. Isso aí. E é aprendizado, gente. Mesmo quem já é experiente em viagem, eu estudo sobre viagem praticamente todos os dias. Eu escuto alguma coisa, eu assisto uma live de alguém. Isso, assiste tudo, viu? Tem várias coisas interessantes. Eu assisto tudo, eu escuto às vezes live de coisa que eu já domino, porque eu falo assim, vai ter um detalhe lá novo que eu vou aprender. E dito e feito, eu sempre trago alguma coisa nova ali para os meus conhecimentos. Isso faz toda a diferença na hora que eu vou organizar minhas viagens. Então é isso, gente. Meu desejo é esse, que vocês realizem os sonhos de viagem. Que bom que vocês gostaram. Eu vou deixar salva. Compartilhe também com os amigos de vocês, com as pessoas que vão viajar com vocês, para vocês ficarem com conhecimento, né, também aí afinado, para na hora do planejamento estar todo mundo na mesma página. E as próximas lives aí com certeza vão trazer assuntos também muito interessantes para vocês. E tô esperando vocês lá no workshop da semana que vem. Viu, gente? Foi ótimo estar com vocês. Obrigada aí, boa noite, bom descanso. E já coloquem em prática aí essas dicas aí, já comecem a anotar aí tudo para a viagem de vocês. Beleza? Boa noite então e até a próxima. Boa noite.